Como vai, pessoal? Mais uma oportunidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como eu já tenho dito nos outros vídeos, esse é uma oportunidade de você se interessar ou não pela obra. Muitas pessoas acabam comprando livros e depois, na hora que vão ler o conteúdo, percebem que não era aquilo que elas tinham imaginado que teria na obra. Então, o objetivo desses vídeos é justamente poupar o seu tempo para ver se você vai gostar ou não do conteúdo da obra que você escolheu. Então eu sempre procuro trazer uma revisão aqui, um pouco sobre a obra, para que a pessoa já tenha uma ideia do que ela vai encontrar. E hoje eu trouxe o Caibalion para vocês, uma obra lançada em 2018 pela editora Pensamento. O autor William Walker Atkinson. Essa obra foi lançada originalmente em 1908 e depois publicada no Brasil em 1978 pela editora Pensamento, e agora é uma segunda edição, lançada em 2011 nos Estados Unidos e relançada aqui no Brasil em 2018 com a primeira reimpressão em 2019. Uma obra com 327 páginas, ela é composta de três sessões em que você tem uma introdução do Philip Deslip, que é um especialista em história da religião. Ele é da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Então ele faz a introdução, e é uma introdução bem extensa, na verdade, quase 50 páginas, falando justamente sobre o autor e sobre o que é o Caibalion, né, para aqueles que têm interesse. É dito na obra que a narrativa do livro ela se desdobra em cima de um conhecimento antigo, chamado conhecimento hermetista ou conhecimento hermético, que seria oriundo de uma filosofia ou um conjunto de pensamentos lá do Antigo Egito. E o autor ele traz para nós que esse conhecimento ele seria transmitido por um indivíduo chamado Hermes Trismegisto. Seria considerado entre alguns como o pai do conhecimento ou o pai da ciência entre os egípcios. E a obra aqui, se você olhar embaixo, ela vai ter escrevendo como os três iniciados. Então era muito comum na época em que o William Walker Atkinson trabalhava que as pessoas escrevessem sob pseudônimos. Então esse homem trabalhou em mais de 100 obras e escrevia diversos assuntos. Ele era muito prolífico. Então o que ocorre? Ele escrevia sob vários pseudônimos. E um deles era os três iniciados. O Philip Deslip faz uma introdução justamente explicando isso, porque o Caibalion em si, ele percorreu a história desde 1908 até os dias de hoje, sem um autor definido. Então existia esse pseudônimo, as pessoas conheciam a obra, mas não conheciam o autor de fato. Muitas pessoas acabavam assumindo a autoria. Ele até relata aqui que mais de 12 pessoas ao longo da história se autoproclamaram autores dessa obra. E na verdade, depois da introdução você consegue entender. A obra é composta de 3 partes, como eu falei. Ela fala sobre essa filosofia hermetista e no que ela se baseia. São conhecimentos que o autor extrai dessa filosofia egípcia e da onde ele detém 7 princípios ou conhecimentos que podem explicar o mundo, explicar todas as coisas na verdade. E esse conhecimento ele é extraído do que eles conhecem como o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeraldas, que seriam 2 obras de cunho filosófico que depende dessa informação, desse conhecimento, 7 leis, em que o primeiro, em 1908, ele publica como Caibalion, sem um autor definido, sob pseudônimo, e depois ele escreve um segundo material, que seria as 7 leis cósmicas. Então, primeira parte do livro é uma introdução, depois existem 15 capítulos, onde ele vai tratar do que são esses 7 princípios, e depois ele vai vai ter uma outra obra separada chamada As 7 Leis Cósmicas, que é onde ele vai explicar o que são essas leis. A parte interessante dessa obra é que o conhecimento que ele traz, já escrevendo em 1908, já existiam avanços científicos na época, como por exemplo o conhecimento do átomo, alguma coisa da cosmologia. Então ele cruza algumas informações ali, mostrando que esse conhecimento ele realmente é atualizado. Porém, é muito interessante que já na antiguidade existia essa percepção, por exemplo, sobre a matéria, sobre as leis de gravitação, as leis mentais, né, da onde depende, por exemplo, a psicologia moderna, princípios como o consciente, o subconsciente. Então, o Caibalion traz para nós essa informação, e é bem interessante você perceber isso. Aqui ele fala que
Por exemplo, ele diz que são 7 leis que, a princípio, servem para explicar tudo na vida, desde um átomo até um sistema solar. E é interessante que você consegue perceber isso na obra mesmo. Como eu falei, são 327 páginas. Eu vou só citar aqui rapidamente o que são esses 7 princípios, né, ou 7 leis, porque você pode ficar curioso para ler, então não quero que você perca o seu tempo caso não se interesse. Então, o primeiro princípio que ele fala é do mentalismo. Ele fala que ah, toda a existência que nós conhecemos, ela é primeiro mental para depois se tornar um fenômeno concreto. Então, tanto na mente de Deus, a realidade objetiva, quanto na mente do homem. Tudo que o homem vai realizar de concreto na vida, na existência, ele primeiro realiza na sua mente. Ele pensa antes. Então ele fala que toda a realidade ela é primeiro pensada, tanto na mente de Deus para o universo, como na mente do homem para as suas ações. Então ele fala sobre que isso é um princípio, né, o primeiro princípio do hermetismo. E aí ele fala também sobre o princípio da correspondência, tanto ele diz como assim como embaixo, assim como em cima, assim como dentro, assim como fora. Então ele fala que o mesmo princípio que você tem para o macro, você tem para o micro. As mesmas leis que valem para um átomo servem para um sistema solar. E é interessante que isso serve para tudo na vida. Você consegue explicar muita coisa com isso. Depois ele fala sobre o princípio da vibração. Eles tinham uma percepção no sentido de que todas as coisas vibram. Eles já tinham percepção de que a matéria em si ela apresenta uma vibração, não de acordo com o conceito científico atual, mas eles tinham uma percepção que tudo está em movimento, tudo está em progresso, tudo está em evolução, nada está parado de fato, nada está estagnado, estático, tudo está em constante movimento. E aí o autor chega a explicar que desde as coisas, quanto menor essa vibração, menor esse movimento, mais, digamos, mais sólido o objeto é. E quanto mais alta essa vibração, mais sutil é. E isso explica desde os corpos mais sólidos até os corpos mais sutis. Polaridade. Ele fala sobre esse é um princípio muito interessante que diz que todas as coisas têm dois lados. Então, da mesma maneira que a temperatura ela pode ser quente ou fria, ambos fazem parte do mesmo espectro. Então, você pode esfriar o quente e você pode aquecer o frio. Então, tudo faz parte, nesse sentido, tudo tem dois polos. Então, você tem o bem e o mal, você tem o leve e o pesado, você tem o forte e o fraco, você tem o líquido e o sólido. Então, ele fala que isso são apenas polaridades, que você pode transmutar essas polaridades. Então, inclusive, muito desse conhecimento ele acaba sendo dependido para psicologia. Então, ele fala que a grande transmutação que o homem pode realizar, ela acontece primeiro na mente. Então, você pode, por exemplo, o ódio virar amor, né? Ou o amor virar ódio. Então, são sentimentos. Então, tudo tem escalas e tudo pode ser polarizado de acordo com o homem. Depois ele fala sobre o princípio do ritmo, causa e efeito e gênero. Esse gênero não é só no aspecto sexual, ele fala que existe gênero em todas as coisas. É claro que quando aplicado à questão orgânica, você vai ter macho e fêmea, mas é dito, por exemplo, que até na mente existe um princípio masculino e feminino no sentido de que as ações concretas objetivas, ou seja, aquilo que você usa cotidianamente, seria uma mente masculina. A gente poderia chamar isso de consciente, enquanto que existe uma mente feminina que seria a que habita em todos nós, mas é uma mente interna, que ela gesta os pensamentos e as ideias. Então ela seria como a mantenedora, e isso é conhecido como subconsciente hoje. Então, a linguagem que se utilizava na época em que esse conhecimento foi construído, 3, 4, 5 mil anos atrás, não se tinha os princípios científicos que nós temos hoje, então eles usavam uma outra linguagem. Mas quando você começa a ler sobre o que cada um desses princípios explica, ele abre uma percepção muito além do que nós estamos acostumados a entender a realidade concreta. Como eu citei, são 15 capítulos. Nos primeiros capítulos ele explica alguns princípios importantes, até sobre a questão do hermetismo, o que vem a ser esse hermetismo. Na página 67, por exemplo, nós temos aqui a filosofia hermética. Então ele fala que foi no Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos e ocultistas fundamentais que ao longo de milênios têm influenciado tão prodigamente as filosofias
de todas as raças, nações e povos. O Egito, a terra das pirâmides da Esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dela a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Síria, a antiga Grécia e a Roma, e outros países antigos aproveitaram-se fortemente da exorbitância de conhecimentos que os hierofantes e mestres da terra de Ísis ministravam tão generosamente aos que estivessem preparados para participar da profusão de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores dessas antigas terras haviam reunido. Quando ele fala em oculto, ou ocultismo, é no sentido de que existem certos conhecimentos que são aptos apenas a um grupo seleto de pessoas ou de indivíduos que estejam preparados a receber esse conhecimento. Então ele se torna um conhecimento oculto apenas para os demais, mas para aquele grupo seleto ele não é um conhecimento oculto, ele é um conhecimento desvelado ou desvendado. Místico sempre no sentido de algo que transcende a natureza, né, por exemplo, a filosofia ela se constrói em cima da observação da natureza. A ciência faz muito disso. Então, quando você ultrapassa os fundamentos do que a gente conhece como científico hoje, você entra num campo da mística, do ocultismo. Então, é nesse sentido que ele fala sobre isso. É uma obra que não dá para você ler com muita rapidez, você tem que ler com calma, porque é muito conteúdo, muita informação. Os capítulos são pequenos, 8, 10 páginas cada capítulo, então você consegue, se você tiver uma capacidade de discernimento boa, você consegue ler rápido, mas dá a impressão de que você vai conseguir ler muito rápido porque são capítulos pequenos, mas você pode tomar um susto. Você tem que ler com calma porque você tem que ficar retomando alguns fundamentos. É perceptível, por exemplo, no final da obra, já no que ele chama de As Sete Leis Cósmicas, que foi publicado pelo autor em 1831, na verdade ele não concluiu essa obra, ele falece, né? E em 1931 ele deixa pronto e depois é publicado. E já é perceptível que ele bebe de várias fontes para elaborar essas 7 leis cósmicas. Ele vai buscar conceitos dentro da ciência, conceitos dentro da teosofia, da filosofia moderna. E a gente percebe que ele vai convergir nessas informações de maneira que elas fiquem coerentes. E existem dois conceitos que são muito falados dentro da religião, de modo geral, que é o exoterismo, que seria o conhecimento aberto a todos os integrantes de uma religião, e aquele conhecimento que você tem contato imediato quando você conhece a religião. Então é chamado de exoterismo, com X. Então é aquele conhecimento que você tem contato de maneira aberta, você não precisa se aprofundar muito para entender. Enquanto que existe o esoterismo, que é com S, que seria um conhecimento interno. Então, digamos assim, que toda religião ela tem uma parte mais profunda, aonde apenas reservada a alguns que têm um entendimento mais profundo. Nós temos, por exemplo, o cristianismo, o gnosticismo, e outras religiões mais também têm esse conceito de esoterismo, seria um conhecimento daquela religião de maneira mais profunda. E é dito aqui que a primeira vez que foi publicado, né, essa obra em 1910, pela editora Pensamento, mais de 500 mil exemplares foram vendidos, né, e a introdução aqui, que é o Felipe Deslip, ele escreve, ele diz que a identidade dos 3 iniciados tem sido objeto de muito sigilo e rumor desde que o Caibalion apareceu pela primeira vez em 1908. Essa edição abrangente do Caibalion estabelece definitivamente o William Walker Atkinson como o único autor. Aí ele descreve quem é o William Walker Atkinson e ele mostra algumas outras obras. E é interessante que esse tipo de material aqui, ele é o que vai dar ensejo para obras que falam sobre o poder do pensamento, a força do mentalismo, como que você pode viver aquilo que você pensa. Então vai um pouco por essa linha, né? Eu deixo aqui para vocês, então, pela editora Pensamento, o Caibalion, para aqueles que têm interesse em ter um pouco de contato com essa filosofia hermetista. É uma filosofia que influenciou muitos movimentos ditos ocultistas, como Rosa Cruz, maçonaria. Existem muitos movimentos que têm um conhecimento oculto para os não iniciados, e que essa obra ela tem um impacto. Você consegue perceber características desse material nesses movimentos, né? Então você consegue ter isso aí.
Caso vocês tenham interesse em que eu descreva alguma coisa da obra, ou tenha algum ponto que eu esteja divergindo, não esteja sendo coerente, vocês podem colocar aqui nas descrições embaixo e nos comentários. Eu espero o seu like no vídeo e também que você se inscreva no canal para receber os alertas das notificações, e se tiver alguma sugestão, né, essa foi uma obra que eu li aí nos últimos tempos, gostaria de compartilhar com vocês. Deixo o meu abraço a vocês e até mais.